Graça e paz, como vão vocês? Espero que estejam todos bem. Estou aqui para trazer mais um vídeo para vocês. É um tema polêmico, né? Que dá várias vertentes, que abre um leque para muitas coisas, mas que nós possamos chegar aqui num direcionamento, numa afirmação daquilo que é a vontade de Deus e não a vontade nossa, que a nossa vontade sempre, às vezes, pode nos enganar, e o nosso coração é enganoso. E como o nosso irmão João falou sobre o adultério, né? E eu venho falar aqui sobre o divórcio, que nada mais é do que uma coisa tá ligada com a outra, né? O adultério é um pecado e o divórcio para Deus, também dependendo do ponto de vista, pode ser colocado como um pecado também. Por quê? O nosso Deus é um Deus de família, ele sempre quis e sempre quer reconciliar a família. Então, uma aliança, quando é quebrada, uma aliança, quando é feita e ela é desfeita e quebrada, então isso não acaba sendo também uma parte de um pecado, isso acaba sendo também uma ruptura de uma coisa que foi o quê? Alicerçada nas leis, foi alicerçada e apresentada nas leis dos homens, né, que é a nossa Constituição, e na lei de Deus, que é quando o casal se apresenta perante a igreja. Então, quando isso é quebrado, isso também está ferindo os princípios. Então, Deus sempre quer unir, sempre quer trazer o povo para perto, a família para união, para comunhão. Então Deus se entristece quando tem essa ruptura dessa aliança. E lá seguindo aqui lá o capítulo 5 de Mateus, que diz assim no versículo 31 e 32. E também foi dito, qualquer que deixasse uma mulher e dar-lhe a carta de desquite, eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher e não ser por causa de prostituição, faz com que ela cometa adultério, e qualquer que se casar com a repudiada comete adultério. Então, é uma palavra direta, né, da questão do adultério, que dá punição tanto para quem adulterou quanto para quem vai casar com a pessoa. Mas aí a gente pode dizer, pode falar que assim, é uma forma direta, mas depende do ponto de vista e de o que cada pessoa está passando ali naquele momento pelaquela situação. Porque se a gente for ver lá em Mateus capítulo 19, o que diz aqui em Mateus capítulo 19, por que ali os fariseus foram lá insistir com essa questão de adultério com Jesus. E disse assim, chegando ao pé dele, os fariseus tentando lhe dizer, é lícito o homem repudiar a mulher por qualquer motivo, né, motivos banais, ou por incompatibilidade de diferença um do outro, porém respondeu e disse, não tendes lido que aquele que fez no princípio macho e fêmea os fez, e disse-lhe, portanto, deixar o homem pai e mãe, unirá a mulher e serão uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separa o homem. Então é bem claro aquilo que Deus quer, a união da família. Ele repudia a questão do divórcio. Aí eles lá mais para frente, se você for ler o capítulo todo, do 19 do 1 ao 12, eles vão dizer, mas Moisés deu a carta do divórcio, Moisés deu a carta do desquite. Aí Jesus vai responder de novo, por causa da dureza do coração do homem. Que dureza é essa que Jesus está falando? Que o homem não quer perdoar. O homem não quer perdoar. Fez, pronto, e não quer perdoar. Endurece o coração para não perdoar. Sendo que naquela época, quando a mulher era deixada, era largada, no sentido, a mulher não tinha condições de sobreviver. A mulher era isolada, largada. Viveria praticamente na miséria, não como no tempo de hoje, que a mulher pode correr atrás, viver sozinha, se sustentar. Mas naquela época era diferente. Mas hoje, trazendo para o dia de hoje, essa aplicação aqui dessa palavra também é para nós também. Ainda que a mulher está com todo empoderamento, ainda que a mulher está aí na frente, está aí na luta, ainda que a mulher não depende teoricamente do homem, mas mesmo assim Deus quer a união da família, Deus preza pela união da família. Então nós, como cristãos, o que a gente pode aconselhar e falar para aqueles que estão passando por uma questão de adultério é o quê?
fale com o seu pastor, fale com ou a esposa do seu pastor, comunique à igreja, porque cada caso é analisado separadamente. Cada situação é separada, vista de uma forma diferente uma da outra. Então a gente não pode, adulterou, então separa. Não, depende. Depende, porque envolve muitas questões e no mundo espiritual também. Então, que vocês possam ficar com essa palavra. Quando alguém pedir conselho para vocês, analise os fatos, não dá a sua opinião de primeiro fato. Procure um pastor, procure a liderança, para que possa fazer aquilo que o Espírito Santo está dizendo, porque Deus já é bem claro. Lembra antes como era? Só foi dado por causa da dureza do coração do homem, mas que se houver perdão, por que não reconciliar? Por que não? Você, mulher que foi ofendida, ou você, mulher que já passou por isso, que foi ofendida e perdoou, Deus não reconciliou, não deu um novo casamento, uma nova chance, uma nova oportunidade. Então é uma coisa muito peculiar, particular de cada um, mas Deus já está dando uma direção, um norte, o quê? Que é prezar pela família, prezar pela comunhão, prezar pela união por causa da aliança que foi feita diante dos homens e diante de Deus. Então é uma responsabilidade dar o primeiro passo do noivado e do casamento. Por quê? Casamento é para toda vida, é até que a... Amém, igreja? Que vocês possam ficar com essa palavra e que a graça de Deus possa estar com cada um e que tenhamos um final de semana abençoado em nome de Jesus. Graça e paz.